Senhoras e senhores, chegou a hora, logo mais o bicho vai pegar no Maracanã a partir das 9 da noite. Fluminense e River Plate, o jogo que a gente tanto esperava nesses últimos dias, contando as horas, contando os minutos, finalmente chegou. Talvez o grande confronto desta fase de grupos da Libertadores 2023, tanto esse jogo de agora, de ida, quanto de volta no estádio Monumental de Núñez. Acho que é uma partida que tem um peso tão grande quanto a final do Campeonato Carioca. Claro, né, o estadual foi um bicampeonato estadual conquistado em cima do rival. Evidentemente que isso tem um peso enorme, mas a gente está falando de Libertadores, e a gente está falando de um encontro de gigantes, de clubes gigantes, numa competição que é o sonho de consumo de qualquer tricolor. Por isso eu acho que essa partida ela é muito especial, é diferente, é um clima de final. Eu acho que certamente será um jogo para a gente guardar na memória. E eu nem estou falando só do resultado, não. Eu sei que é ruim a gente criar expectativas, apesar de ser muito difícil não criar expectativa com um jogo desse, mas eu acho que, porque a gente pode quebrar a cara, né, e o futebol a gente sabe como é difícil, mas eu falo até pelo espetáculo. Eu estou esperando um grande jogo. Claro que o resultado, a vitória é o mais importante, mas eu estou sentindo que a gente vai ter mais uma daquelas grandes noites para a gente se recordar durante muito tempo, porque são duas equipes muito qualificadas, são dois clubes com uma história incrível no futebol, cada um no seu país, no futebol sul-americano. Enfim, eu acho que será histórico, né? Ainda mais por esse clima, 70 mil torcedores ou algo próximo disso, teremos logo mais no Maracanã, num confronto em que as equipes se enfrentaram em jogos oficiais apenas duas vezes, justamente em Libertadores, em 2021. Empate no jogo de ida 1-1 aqui no Maracanã e aquela vitória histórica lá no Monumental, depois um jogo de volta por 3-1. Ao todo foram 6 partidas, né? Os outros 4 jogos foram amistosos e o Fluminense só perdeu um deles, que foi lá em 1964, né, num torneio amistoso. Em 2021, a vitória veio no Maracanã com o gol de quem? Do ídolo Fred, evidentemente, no Maracanã vazio, infelizmente, devido à pandemia, mas Dom Fredon deixou a marca dele, quem lembra? Olha a bola aí, sobrando pro Fred, são 3 jogadores no ataque. Luiz Henrique do outro lado, voltou para Fred! Gol do Fluminense, empata o jogo! E ao contrário daquela partida de 2021, graças a Deus teremos casa cheia, ingressos esgotados para esse jogo, um público próximo aí a 70 mil torcedores, a gente espera, né? Carga máxima disponibilizada, a torcida do River também esgotou os 3.500 ingressos que foram colocados à disposição dos argentinos. Teremos uma grande festa com balões, com faixas, torcedores ficaram até tarde, guerreiros ficaram lá até tarde no Maracanã, preparando uma grande festa para uma noite inesquecível logo mais diante do River. Essa atmosfera realmente vai estar espetacular, é dia de apoiar até o final, até o árbitro apitar o fim do jogo. O River, que jogou 2 vezes no Maracanã pela Libertadores, perdeu para o Flamengo em 81, 4-2, e empatou com o Fluminense, 82 na verdade, e empatou com o Fluminense em 2021, aquele empate em 1-1. A Flu TV, o John Ares falou justamente sobre a importância da torcida tricolor para um jogo desse tamanho. Eu acho que todos sabemos, todos somos conscientes de que sempre essa ajuda a mais que faz o torcedor, essa vibração que ele faz no jogo, claramente dá incentivo para nós, dá esse combustível a mais que a vezes o jogo precisa, e amanhã não vai ser diferente. Amanhã é um jogo que vai exigir muito de nós, e claramente que nós estamos contando com o apoio da torcida, estamos tentando fazer o nosso melhor para amanhã conseguir uma vitória linda para nós. E vamos à provável escalação para o jogo de hoje, que é um oferecimento da ARBR. Atenção você
que já garantiu sua passagem para a Argentina, para Buenos Aires, para ver esse jogo histórico do Fluminense, jogo de volta lá contra o River. A ARBR oferece um transfer absolutamente seguro, muito confortável, um ônibus que vai fazer o trajeto do centro de Buenos Aires, vai te levar até o Monumental e depois a volta do Monumental para o centro de Buenos Aires com escolta policial, com todo o conforto que você, torcedor tricolor, merece. Então vou deixar aqui o link no comentário fixado para você clicar e aí você, na mesma hora, já pode garantir, né, o seu bilhete, garantir esse transfer para ter o máximo de comodidade possível e utilizando esse cupom aqui, LESSA5, que eu vou deixar para vocês aqui, você vai ter 5% de desconto na ARBR, transporte de qualidade, com escolta policial e com todo conforto para esse jogo histórico lá na Argentina, é só clicar aqui. E a grande novidade para o jogo desta noite é, claro, o lateral esquerdo Marcelo. Na semana passada eu já tinha informado aqui para vocês no canal do Lessa, quem acompanha aqui o canal já tinha assistido em primeira mão, sem informação de que o Marcelo estaria à disposição. A gente não sabia se ele começaria ou não o jogo, e a informação que eu obtive ontem, assim como o GE. Globo também, é de que o Marcelo deve de fato começar como titular nessa partida diante do River Plate, portanto seria a única alteração, claro, com o Alexander também voltando para o meio de campo. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander e Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Eu acho que além, claro, da novidade da volta do Marcelo, eu sei que o torcedor está comemorando muito, evidentemente, pelo craque que ele é, a gente tem que ter a noção de que ele ficou fora desses últimos jogos e isso pode ter um peso. Acho que vai depender muito do comportamento do Fluminense. E eu acredito muito que a capacidade técnica do Marcelo é tão grande que ele acaba equilibrando, né, essa ausência ainda de uma preparação física, de um ritmo que não está o ideal. Ele sequer tinha atingido 100% da sua capacidade até ter essa pequena lesão na panturrilha, então não vai ser nesse jogo que ele ainda vai estar na sua plenitude física. Mas eu acredito muito na genialidade dele e também, evidentemente, na experiência dele como jogador, como um cracaço nível mundial que ele é. Eu acho que ele já está mais se acostumado, já passou muito por isso em grandes jogos como esse, então ele não vai sentir, ele não sente o peso de partidas desse tamanho, e eu acho que isso faz muita diferença, eu acho que faz toda a diferença e acaba compensando, de certa forma, um estado físico que ainda não é o ideal para o Marcelo, certamente. E aí, graças ao pai, Alexander voltando para o meio. O Alexander, para mim, já falei isso, né, um desperdício na lateral esquerda, ele não consegue render o que ele pode render, como ele, enfim, ele não tem o nível de atuação que ele costuma apresentar no meio de campo. Então ele voltando, formando essa dupla novamente com o André, eu acho que também não deixa de ser uma grande novidade para esse jogo, né? Eu acho que as principais atuações, as grandes partidas do Alexander foram atuando pelo meio de campo, né? Apesar do Diniz gostar dele em qualquer lugar, ele mesmo, né, diz que se sente mais à vontade, que quer jogar no meio de campo. Então a volta do Marcelo também traz essa notícia muito boa, que é o retorno do Alexander. E aí, claro, a gente torcer para ver novamente aquele futebol, aquele rolo compressor, aquele time avassalador, né, para cima do River, com coragem, como esse time tem, com capacidade técnica, com dedicação, né? Eu acho que isso não pode faltar no jogo de hoje. Tem que correr, tem que se matar em campo, como esse time já fez tantas vezes. Eu acho que além evidentemente, do futebol bem jogado, da qualidade técnica, porque capacidade a gente sabe que esse time tem, de sobra. A dedicação em campo, a raça, a vontade, né, correr mais com o adversário vai ser primordial para essa vitória. A gente tem que esquecer o que passou o jogo contra o Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza não tem nada a ver com o que vai acontecer essa noite. Já foi, é passado, era outro time, aquilo tem que ficar para trás e agora o foco total nessa partida. E com a análise tática desse confronto, meu amigo comentarista aqui do canal do Lessa, Alexandre Vasconcelos, chega trazendo um panorama não só do Fluminense, mas também desse River Plate, desse grande adversário nesta noite no Maracanã. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores, Alexandre Vasconcelos aqui com a análise tática para essa partida. Você já está vendo os dois times no campinho, a gente vai fazer dessa vez uma análise do adversário no campinho para analisar as possíveis
mudanças e variações que o River Plate vai ter contra a gente. O Fluminense, você já sabe, deve entrar com a sua equipe considerada principal, botando o Cano aqui no lugar, ele estava aqui compondo defensivamente, mas é aquela equipe que a gente sabe que é a que vem performando melhor nas últimas partidas e que nos enche de confiança para o confronto contra os milionários. Com Felipe Melo na zaga, Marcelo de volta à lateral esquerda, Alexander pelo meio e o nosso trio de frente, Arias, Cano e Keno. Já o River Plate vai jogar com o desfalque do lateral Dias, que não vai jogar essa partida, vai jogar o lateral esquerdo, que já está no elenco há muito tempo, já foi campeão do Libertadores, o Casco, vai jogar aqui pela esquerda, que é um lateral que acaba entrando por dentro para fazer a saída de bola e a composição interna, junto com Enzo Pérez, camisa 24, que é esse primeiro volante, que apesar de ser primeiro volante, é um jogador de muita importância na construção e que também atua na fase ofensiva, mas é um jogador que dá essa solidez defensiva com muita qualidade técnica aqui pela faixa central. Por que tem mais de 11 jogadores aqui? Para a gente ver as diferenças. O River Plate geralmente joga aqui com o Rojas, o chileno, ele não está disponível para essa partida, vai jogar o lateral Herrera. Qual era a diferença? Com o Rojas aqui, tendia a fazer uma linha de 3 na fase ofensiva, ou seja, esse lateral vinha por dentro, o Rojas é um lateral mais físico, ele é zagueiro também, então ele entrava por dentro para fazer essa linha de 3 e avançar um pouco mais a equipe. Já com o Herrera isso não deve acontecer tanto, ele é mais um lateral mesmo. Também não deve ser aquele lateral de muitos avanços, mas não vai fazer essa composição de 3 zagueiros a princípio. A gente deve ter realmente esse formato de saída com o Casco e o Enzo Pérez por dentro, trabalhando a construção. No meio de campo vai ter o camisa 10 de destaque, Nátio Fernandes, que volta ao River Plate depois de 2 temporadas no Atlético Mineiro. E também aqui um conhecido da torcida brasileira, o Ezequiel Barco, maior contratação do River Plate para a temporada, que é um atacante que, para quem lembra, ele foi um dos principais destaques do Independiente na vitória do título da Sul-Americana de 17 sobre o Flamengo. Ele é um jogador que joga partindo do lado esquerdo, mas ele joga muito próximo do centro. É um jogador que sempre pisa na área para finalizar e se aproxima dessa região de construção ofensiva aqui para criar. O centroavante principal é o Beltrán, ele é titular da partida, não é um centroavante de números espetaculares, nem é um grande lumiar, mas é um jogador que causa problemas na linha defensiva. E a gente tem aqui o provável titular nessa formação que acaba sendo um 4-1-4-1, né? O meia Ulisses de la Cruz, camisa 11, que deve ser o titular. E o meia também vem por dentro para construir, e ocasionalmente ele aparece pela lateral para fazer jogadas de ultrapassagem e cruzamento. Mas existe uma dúvida na cabeça do técnico de Michelis, uma dúvida que pelo menos é divulgada na imprensa, que ele pode optar por jogar com 2 atacantes de área. Aqui no caso o camisa 9, conhecido da torcida brasileira, é Borja, que foi do Palmeiras, foi do Grêmio e que já enfrentou a gente em Libertadores passadas. Borja já é um jogador mais de área, ele faz essa diagonal com alguma velocidade e muita briga física, e a entrada do Borja sinaliza um momento em que o River passa a jogar de forma mais direta. Esse time não tem vergonha de jogar alongando bola e jogando de forma mais direta, é um time pragmático, que gosta da posse, mas quando sente que perde a posse, ele opta por um jogo mais vertical, e o Borja é uma sinalização disso. Marcou gol, inclusive, no clássico contra o Independente, o último jogo da equipe titular do River Plate, venceu por 2-0 com gols dele, e a lei do ex aqui com gol do Ezequiel Barco. Outro atacante também conhecido de muitos brasileiros, que pode jogar no lugar de De La Cruz, é Salomão Rondon, venezuelano, um clássico, para quem joga FIFA, um clássico do Ultimate Team, um jogador que jogou muito tempo na Premier League e na La Liga, e que era fácil de contratar, um atacante forte e veloz, já está em final de carreira, mas o Rondon também pode pintar nessa equipe, no lugar de De La Cruz. Aí a tática ficaria se assemelhando a um 4-4-2. Em qualquer das opções, o que a gente vai ver é um River Plate que gosta de construir muito o jogo por dentro, uma característica muito da escola argentina de não ter tantos pontas tocando a linha lateral e abrindo o campo. Você vai ver o De La Cruz, ou o Borja entrando, ou o Rondon, certamente o Barco por aqui, e o Nátio se aproximando por dentro para tentar causar problemas com o acúmulo de pessoas nas faixas centrais nos momentos ofensivos. Isso pode ser uma boa notícia para o Fluminense, que tende a jogar também de forma mais estreita, mais concentrada, e o River tem uma solidez defensiva importante, apesar de já ter tomado 5 gols nessa Libertadores, o que nos dá uma esperança de repente, o nosso trio de ataque num dia afiado poder ferir a defesa dos milionários
e nos trazer a vitória nessa importantíssima partida pela Copa Libertadores, terceira rodada. Diz pra mim o que você achou dessa análise tática, o que você discorda, concorda, o que você conhece do River, e também me procura lá no Twitter, @AMVasconcelos, pra gente trocar uma ideia, beleza? Saudações tricolores, um abraço. Valeu, Alexandre, um abraço, irmão. Nos vemos logo mais um pós-jogo aqui no canal do Lessa, esse pós-jogo super especial. Bom, e como que chega esse River em termos de resultados para enfrentar o Fluminense? São 17 jogos até aqui na temporada, 13 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas, 33 gols marcados e apenas 11 sofridos. Então o River vem num grande início de temporada, assim como o Fluminense. Paulo Dias, defensor que é titular, está fora do jogo, é um desfalque importante, e o Enzo Dias também, mas esse tem menos relevância. Eu conversei ontem com o Rafael Sibila, né, grande repórter da TV Globo, que acompanha de perto os times argentinos, o futebol argentino. Ele bateu um papo aqui comigo no canal do Lessa. Esse bate-papo está na íntegra aqui no canal, então termina de assistir o pós-jogo. Se você não assistiu, corre lá e depois assiste, porque ficou muito bom. Você vai conhecer muito mais sobre esse time do River Plate, mas eu separei aqui trechinhos muito importantes do Sibila falando sobre os principais os pontos mais fortes desse River Plate comandado pelo De Michelis. Bom, o River Plate chega num momento muito bom, é disparado o melhor time do futebol argentino nesse momento, desde a chegada do De Michelis. O River recuperou o nível que mostrou em boa parte do período do Marcelo Gallardo à frente do River. É claro que o último ano das 8 temporadas do River com o Gallardo talvez tenha sido o River mais fraco que a gente viu, um time que não funcionava bem, e não estou falando nem de peças, porque o River nem fez tantas contratações para essa temporada, mas o De Michelis conseguiu aproveitar jogadores que chegaram no ano passado, ou nas 2 últimas temporadas, e que não conseguiram render com o Marcelo Gallardo, e agora estão rendendo. E aí eu vou te dar exemplos de Paradela e Palavecino. São 2 jogadores que o River contratou para substituir o Nacho, que tinha ido para o Atlético Mineiro. Então os 2 foram contratados com esse objetivo, de serem, pelo menos um dos 2, o novo Nacho Fernandes. E com o Gallardo eles não conseguiram render no esquema do Marcelo Gallardo, e agora, com a chegada do De Michelis e com a volta do Nacho Fernandes para o River Plate, o Paradela e o Palavecino estão jogando bem, e em alguns momentos estão os 3 em campo, mas muitas vezes com 2 deles atuando, seja ao lado do Nacho ou os 2 fazendo dupla. Outros jogadores como o Aliendro também, que tinha sofrido uma grave lesão no ano passado, reforço que foi pedido pelo Gallardo, está jogando bem, mas chama atenção principalmente o funcionamento do ataque do River. Beltrán e o Barco foi a principal contratação do River no ano passado, são os 2 jogadores hoje mais perigosos desse elenco do River Plate e que estão jogando muito bem. Mas é o Barco, o jogador que foi revelado pelo Independiente, foi vendido para jogar na MLS e voltou para o River Plate. E esse ano ele está sendo o principal jogador, o jogador mais decisivo desse elenco do River Plate. Como eu disse, disparado o time que melhor joga, que melhor apresenta o futebol aqui na Argentina. Em 14 rodadas do Campeonato Argentino tem 11 vitórias, empatou no fim de semana com o Atlético Tucumã com um time completamente reserva, porque o River atual do De Michelis sofreu apenas 6 gols em 14 rodadas do Campeonato Argentino. E aí a grande diferença que tem para o time do Marcelo Gallardo, da última temporada do Marcelo Gallardo, é um River que concede um River que concede poucas oportunidades de gol para o adversário e tem sofrido poucos gols no Campeonato Argentino. Não acredito que o River vá para o Rio de Janeiro pensando em empatar. O River vai para o Rio de Janeiro buscando a vitória. E aí vai ser um time que vai atacar o Fluminense. Pode ser que no início do jogo adote uma postura um pouco mais cautelosa para entender o jogo, mas eu não espero um River Plate jogando por uma bola, não, porque não é a característica desse River Plate do De Michelis. É um River que vai tentar controlar o jogo e vai tentar ser protagonista e tentar deixar o Fluminense numa situação incomodada. O controle do meio de campo, o Fluminense não pode ceder para o River Plate, porque se o River Plate conseguir se sentir confortável ali no meio de campo, com os jogadores técnicos que tem, se deixar o meio de campo ser do River Plate, aí eu acho que o Fluminense vai se ver complicado, porque aí o River vai ter a posse de bola, vai ter o controle do jogo, e os jogadores são de um nível técnico muito alto, então é difícil que eles percam as oportunidades que... Então vamos, portanto, à arbitragem para esse jogo, trio uruguaio,
apita a partida o experiente Esteban Ostojic, auxiliado por Nicolás Taran, outro auxiliar muito experiente, e o Carlos Barreiro. O VAR será o Ângelo Hermosidia do Chile. Bom, esse árbitro já apitou 4 jogos do Flu, sendo 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a vitória foi justamente, adivinha quando? Naquele jogo contra o River Plate, lá no Monumental, aquela vitória gigantesca. Será que é um sinal? Tomara que seja, né? Foi o Esteban, o árbitro daquele jogo. E o último que ele apitou foi ano passado, no empate em 0-0 com o Santa Fé, que sacramentou ali a eliminação do Fluminense na Copa Sul-Americana, aquele empate ali, praticamente, né? Deu adeus ali a Sula. Bom, um árbitro muito experiente, um dos melhores, se não o melhor do Uruguai neste momento. Acho que é um bom árbitro para um confronto desse tamanho. Então, enfim, tomara que ele faça um grande trabalho logo mais no Maraca. A transmissão dessa partida pela ESPN e também pelo Star Plus, e você acompanha toda a repercussão desse jogo, desse confronto gigantesco, aqui no canal do Lessa, com entrevistas coletivas na Zona Mista, entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, enfim, cobertura total aqui do canal do Lessa, logo mais, direto do Maracanã. Tamo junto, galera, que seja um grande jogo e, de preferência, claro, evidente, com uma vitória, com uma grande vitória tricolor, logo mais no Maraca. Vamos que vamos, até mais tarde.